Oi galera, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados até agora, né? Vamos começar lá sobre o capítulo que fala sobre a República Velha. Não sei se vocês ainda lembram, né? A República Velha foi aquele período que se estendeu desde a proclamação da República. Quem não lembra, a proclamação da República ocorreu em 1889 e a República Velha se inicia aí, desde o início da proclamação da República, né, quando o Brasil se tornou uma república, até 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Durante esse período aí, esse período ficou conhecido como a República Velha, república ou república oligárquica, né, já que os políticos que governavam o país, eles faziam parte das oligarquias rurais, né? Eles eram grandes proprietários de terras, grandes latifundiários, pessoas que tinham grande quantidade de terras. Principalmente os produtores de café faziam parte das oligarquias rurais. Aqui eu coloquei para vocês algumas características da República Velha, né? A proclamação da República, né? Como eu já falei para vocês, ocorreu em 1889. Em 1891 foi elaborada a primeira Constituição Republicana. E aí ela teve algumas características importantes, que eu coloquei 3 para vocês aqui, ó. A separação dos 3 poderes e a extinção do poder moderador, já que o imperador Dom Pedro II, ele tinha esse poder moderador que ele era superior aos outros 3. Quais outros 3? O legislativo, o executivo e o judiciário. Existia, além desses 3, o poder moderador na época da monarquia. Com a República, esse poder moderador ele foi extinto, já que ele era superior aos demais, e ele sendo superior, os outros poderes ficavam de uma certa forma sem autonomia. O voto ele passou a ser aberto para os cidadãos brasileiros, mas esses cidadãos não incluíam todas as pessoas, até porque para votar aqui a pessoa precisava ser alfabetizada, e a maior parte da população do Brasil era analfabeta no período. Então não eram todas as pessoas que podiam votar. Além do mais, as mulheres também não tinham esse direito. A separação do Estado e da Igreja também foi outra característica. Nesse período da República Velha ocorreu o encilhamento, que foi um plano econômico para tentar livrar o Brasil da crise. O ministro da Economia na época, Rui Barbosa, ele emitiu uma grande quantidade de papel moeda, ou seja, de dinheiro. Só que esse dinheiro que circulava ele não correspondia à economia do país na época. Então esse dinheiro ele perdeu valor e o país acabou entrando em crise, entrando em uma grande inflação. As oligarquias, eu coloquei aí embaixo, já falei para vocês, né? As oligarquias eram quem governavam o país nesse período da República Velha, por meio da política dos governadores. Não sei se vocês ainda lembram, mas a política dos governadores, ela foi criada por Campos Salles, foi o primeiro presidente da República, logo após Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Veio Campos Salles e ele criou essa política dos governadores, que era caracterizada pela grande troca de favor. Era uma troca de favor que existia principalmente entre o presidente da República e os governadores dos estados. Então essa troca de favor que existia entre o presidente da República e os governadores dos estados, na época, os governadores dos estados não era estado, era as províncias. Nessa época aqui, esses governadores eles trocavam favor com o presidente, para poder se manter no poder, se perpetuar no poder. Os conflitos rurais, no período da República Velha ocorreram alguns conflitos rurais. Quais os conflitos rurais? A Guerra de Canudos, o Cangaço, a Guerra do Contestado. A Guerra de Canudos ela ocorreu lá na Bahia, na região, no sertão baiano, onde a população se reuniu em torno de um monge, que era Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro ele era um líder não só político, mas também religioso daquele povo. Antônio Conselheiro, então, ele era o líder político e religioso daquele povo que fundaram juntamente com ele o Arraial de Canudos. Esse povo que fundou o Arraial de Canudos junto com Antônio Conselheiro, eles eram pobres, eles faziam parte da população pobre sertaneja, que fugiam dos coronéis.
né, os coronéis da Bahia. E esses coronéis, juntamente com o governo da Bahia e o governo federal, não gostaram do Arraial de Canudos, porque o Arraial de Canudos, em pouco tempo, juntou uma grande quantidade de pessoas e essas pessoas não pagavam imposto. Então, isso não era interessante nem para o governo da Bahia, nem para o governo federal. E já que eles não pagavam imposto, então eles não contribuíam com o desenvolvimento do país, segundo os governantes. E aí, como o governo federal e o governo do estado da Bahia, eles tinham medo de surgirem outros arraiais, outras cidades, outros movimentos parecidos com o Arraial de Canudos. Então, eles decidiram destruir o arraial para que ele não servisse de exemplo para o surgimento de outros locais. O cangaço também ocorreu aqui no Nordeste, sertanejos pobres que fugiam da perseguição dos coronéis, dos desmandos dos coronéis, então eles formavam bandos e saíam saqueando, roubando as cidades para poder se manterem. A Guerra do Contestado ocorreu lá numa região que, como o próprio nome diz, ela era contestada tanto pelo estado do Paraná quanto pelo estado de Santa Catarina. Por isso que era a Guerra do Contestado. Essa região que era contestada pelo estado do Paraná e de Santa Catarina, o governo federal ele acabou doando essa terra para uma empresa, para ela construir uma ferrovia no local. Só que a empresa ela passou a vender as terras. O problema é que as terras que a empresa estava vendendo, naquelas terras já moravam pessoas e essas pessoas ficaram desalojadas. E aí então elas se reuniram em torno de um monge também, Tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra do Contestado, eles se reuniram em torno de uma pessoa que era um líder religioso. Tanto é que esses dois conflitos ficaram conhecidos como guerras messiânicas, movimentos messiânicos. Messiânico de Messias, a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado, José Maria, o monge José Maria. No período da República, da instalação da República, final do século XIX e início do século XX, ocorreu a industrialização do Brasil, o processo de industrialização, o início do processo de industrialização do Brasil. E aí eu coloquei para vocês aqui os motivos que favoreceram esse processo de industrialização do Brasil. O capital que foi gerado pelo café, naquele período, depois que acabou a monarquia no Brasil e iniciou a República, até 1930, ou até mais ou menos 1940, 50, o café ainda era responsável pela maior parte dos recursos do capital gerado aqui no Brasil. O café era o principal produto de exportação do Brasil. Então, o capital gerado pelo café, ou seja, o dinheiro gerado pela produção de café, a Primeira Guerra Mundial também contribuiu para a industrialização do Brasil. Como que a Primeira Guerra Mundial contribuiu? De uma forma simples. O Brasil comprava produtos dos países europeus, só que quando os países europeus entraram em guerra, não tinha quem vendesse esses produtos para o Brasil, então as pessoas que tinham dinheiro, que tinham recurso aqui no Brasil, tiveram que montar indústrias para poder suprir as necessidades. Aí então iniciou essa industrialização. E aí na frente eu coloquei quais eram as primeiras indústrias que surgiram aqui no Brasil, principalmente a têxtil e a alimentícia. Ou seja, as primeiras indústrias que surgiram aqui no país eram indústrias de tecido e de alimentos. Também ocorreu durante a Primeira República as reformas de Pereira Passos. Pereira Passos era o prefeito do Rio de Janeiro. Nessa época aqui não existia Brasília, não existia o Distrito Federal. O Distrito Federal do Brasil na época era a cidade do Rio de Janeiro. Era a capital do país. Pereira Passos era o prefeito do Rio de Janeiro. Quando Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil, ele de uma certa forma incumbiu, ele deu essa responsabilidade a Pereira Passos. E aí Pereira Passos então disse que fazia a reforma do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas não era uma cidade bonita, nem limpa, nem modernizada. E aí, então Pereira Passos ele se responsabilizou por fazer essa modernização da capital federal. Só que para poder modernizar essa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, ele teve que demolir as moradias populares que existiam. No centro da cidade do Rio de Janeiro existiam casas antigas do período colonial e nessas casas antigas elas funcionavam como um cortiço, ou seja, no centro da cidade do Rio de Janeiro moravam grande parte da população pobre do Rio, da cidade. Eles moravam nesses cortiços, era sujo, tinha ratos, tinha baratas, as ruas eram estreitas. E aí então Pereira Passos, o que foi que ele fez? Para poder modernizar o Rio de Janeiro, ele expulsou essas pessoas
dessas moradias, desses cortiços, para poder demolir esses cortiços, para poder alargar as ruas do Rio de Janeiro, ou então para construir novos prédios públicos. Só que o governo do Rio de Janeiro fez isso, mas ele não deu suporte para a população. A população ela teve que sair da casa, do local onde morava, mas o governo do Rio de Janeiro não deu um suporte a eles. Então eles não tinham para onde ir, e aí então eles formaram as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Eles tiveram que sair do centro, dos cortiços, que foram demolidos para poder modernizar o Rio de Janeiro, e aí eles criaram casas improvisadas nos morros, né, ao redor do centro do Rio de Janeiro, e assim surgiram as primeiras favelas. Durante esse período aqui, na reforma de Pereira Passos, também ocorreu a revolta da vacina, né, em 1904, lá no Rio de Janeiro. Por que essa revolta ocorreu? Porque nessa época aqui, a varíola ela matava muitas pessoas. E aí então o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele, que era o chefe aqui da questão sanitária aqui, secretário de saúde do Rio de Janeiro, ele então, de uma certa forma, ele obrigou, né, ele tornou obrigatório a vacinação contra a varíola. Só que a população do Rio de Janeiro ela não sabia para que era que servia a vacina, né? Ela não foi explicada. Não explicaram, não teve propaganda, não fizeram campanha de vacinação, então a população não sabia para que é que servia, ela nem conhecia vacina. E aí então eles fizeram uma revolta, porque a população do Rio de Janeiro ela tinha medo do governo estar injetando neles algum veneno para eles morrerem, já que tinha acabado de expulsar eles das casas deles no centro, tinham demolido as casas, agora pronto, só faltava matar, né? Então, como eles não tinham esse conhecimento e o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo, a administração da prefeitura do Rio de Janeiro e o governo federal não explicaram, então eles acabaram se revoltando contra essa vacinação obrigatória. Outra característica também, outro movimento que ocorreu na República Velha foi a revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Por que essa revolta ocorreu? Como o próprio nome já está dizendo aqui, ela está relacionada aos castigos físicos, né? João Cândido, que era um marinheiro, foi o marinheiro que liderou esse movimento. Grande parte dos marinheiros de baixa patente da marinha na época aqui, eles eram negros, né? Descendentes de africanos ou ex-escravos que faziam parte da marinha. E esses marinheiros de baixa patente, eles recebiam péssimos salários. A alimentação também era ruim e, além do mais, eles sofriam castigos físicos. Nesse período aqui, em 1910, embora já tivesse acabado a escravidão há mais de 20 anos, né, em 1888, ainda os marinheiros, que na sua grande maioria eram negros, eles eram castigados com castigos físicos. E aí um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas, né? Ele cometeu um delito e foi condenado a 250 chibatadas. Mas, na verdade, segundo o regulamento da Marinha, o máximo que podia era 25 chibatadas. Então, ele foi condenado a 10 vezes mais. A população, então, os marinheiros aqui que estavam a bordo dos navios, eles se reuniram sob a liderança de João Cândido, tomaram os navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se não acabassem os castigos físicos, melhorasse a alimentação e as condições de trabalho, aumentassem os salários. E aí o governo do Rio de Janeiro se viu pressionado e disse que iria cumprir com essas exigências. Só que depois que eles devolveram os navios, o governo não cumpriu, ele prendeu os marinheiros, expulsou e alguns foram exilados na Amazônia, passaram o resto da vida trabalhando no meio da floresta na extração de borracha. Na próxima aula eu vou continuar a nossa revisão falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Valeu e até mais.